confusão comum aí quando o pessoal fala em painéis fotovoltaicos é em relação à temperatura, né, cara? O pessoal acha que só funciona se for num local muito quente, né, no Nordeste e tal. A gente sabe que o Nordeste realmente é uma potência, mas os painéis, ele converte, na verdade, as células fotovoltaicas, elas convertem a luz do sol em energia elétrica, não temperatura, né? Existe alguma correlação com a temperatura ambiente, de questão da eficiência desses painéis ou algo desse tipo? Existe correlação sim, Leandro. As pessoas confundem muito isso daí, nessa questão de temperatura e a radiação. Na verdade, a fonte de energia, como você disse, é a radiação, ok? Então, a energia que vem da radiação vai converter, você converte em energia elétrica pela radiação solar. E um efeito do módulo também da radiação é gerar calor no módulo. Por quê? Como eu te falei, você tem cerca de 20% de rendimento. Quase todo o resto da energia ela é dissipada no módulo em forma de calor. Faz com quê? Que aumenta a temperatura de operação da célula. E isso é ruim, porque a célula, quanto maior a temperatura de operação dela, menor é o seu rendimento. Então, no momento que você está com a radiação alta e a temperatura de operação alta, ela está gerando mais energia porque você tem mais energia chegando. Só que o rendimento dela cai. E, por exemplo, uma coisa interessante de você fazer também é tomar cuidado na hora de instalação. Você tem que instalar a célula de uma forma para ela conseguir, né, ficar num local arejado, para o vento passar por ela, para retirar parte desse calor, para diminuir a temperatura de operação. Então, na hora de instalação, por exemplo, no telhado, você pode ver que ela fica cerca de 1 palmo acima do telhado. Para quê? Para o vento passar tanto na parte inferior quanto na parte superior do módulo. Para quê? Retirar o calor do módulo. Então, isso é importante, você conseguir fazer o módulo operar com a temperatura menor. Isso não é só bom do ponto de vista da eficiência, quanto também para a vida útil. Quanto mais quente ela trabalhar, ela tende a mais se desgastar, né? Entendi. Essa energia, então, que a gente pede em forma de calor, a gente consegue ela reaproveitar de alguma maneira? Eu estou te perguntando porque eu sei que você trabalha com isso. Exatamente. A gente tem uma pesquisa aqui, né? Que são os sistemas fotovoltaicos híbridos, que basicamente é o quê? A gente tem um sistema fotovoltaico convencional, embaixo do módulo é acoplado, ou dentro até, né, se for uma coisa industrial, é acoplado um trocador de calor, passando um fluido de trabalho. A gente trabalha mais hoje com água, esse fluido de trabalho passa por baixo do módulo, essa água ali, ela resfria o módulo, e você consegue utilizar essa água para aplicações de baixa temperatura, fazer, por exemplo, banho, aquecer uma piscina. E isso tem duas vantagens. Primeiro, você tem aproveitamento térmico, além do elétrico, né? Então você economiza também, por exemplo, a água do banho da sua casa, por exemplo, e você também ganha com o aumento da eficiência do módulo. Por quê? Se você resfria a célula, você também aumenta um pouco a geração dela. Não é muito? Não, geralmente 5%. Aí os estudos divergem um pouco, 5%, 10% ali. Depende muito também do local, do estilo, né? Porque os módulos chegam a chegar a 60, 70 graus de temperatura, próximo do meio-dia, nessas regiões nossas aqui que são quentes, né? Então, uma energia que busca tem uma viabilidade muito grande. Como eu te falei, você tem 20% de rendimento. Se você conseguir aproveitar mais 10, mais 20, você praticamente dobrou, né, o aproveitamento dessa energia. Então, é uma pesquisa que a gente acredita que ela é muito promissora. Ainda não temos um protótipo montado, mas temos simulações que mostram um potencial muito grande para ela. Como é que é o nome dessa tecnologia? Sistemas fotovoltaicos híbridos. Do inglês eles chamam de PVT, Fotovoltaico Thermal, é o dispositivo, né? Que basicamente é um módulo que você tem um trocador de calor embaixo. Tem outras tecnologias com fluido de trabalho ar, tem outros que usa fluido refrigerante igual aquele de ar-condicionado, né? Aqui a gente está trabalhando com água, que a gente acha que é o mais viável. É muito bacana isso, porque a gente gasta muita energia com água, com aquecimento de água, né? E a gente já tem essa energia de graça ali, e que ajuda a refrigerar o painel, mantém ele na condição ideal de performance, né? E ainda dá água de graça para a gente. Cara, assim, quando a gente fala em painel, uma instalação, né, fotovoltaica nas nossas residências, é um investimento. E muitas vezes a conta que o pessoal faz é uma conta sempre do ponto de vista financeiro, né? Isso vale a pena do ponto de vista financeiro, não vale e tal. Nós vamos gravar com uma empresa de minha confiança também para dar alguns custos para a gente, né? Mas todo o sistema ele tem uma vida útil, né? Então a gente, não sei,
sei lá, fala-se aí de 15, 20 anos num sistema fotovoltaico. A minha dúvida é, o que acontece com esses componentes depois da vida útil dele? Então, Leandro, os sistemas fotovoltaicos têm uma vida útil em torno de 20 a 25 anos, né? E no Brasil aqui, que começou essa instalação em larga escala a partir de 2012, né, com a resolução 482 vigente, ok? Os primeiros sistemas instalados, eles ainda estão em operação, né? Então, se eu colocar aí 20 anos de vida útil, os primeiros que vão ser desativados a partir aí da década de 30, né, 2030 para frente, ok? Mas já existe descarte de material, porque um módulo, por exemplo, ele pode quebrar no caminho, na instalação, uma chuva de granizo e assim por diante. Existe já algumas empresas na Europa que já fazem essa reciclagem, né, porque o módulo tem, por exemplo, o perfil de alumínio nas laterais dele é um material reciclável, tem o cobre do cabo, tem alumínio também das trilhas do módulo, silício e alguns outros materiais lá que tem um valor agregado bom, entendeu? Então, creio eu que seja uma tendência que isso vai acontecer. E no Brasil também a gente já vê algumas empresas se movimentando nesse sentido para isso. E já é uma opinião minha que eu creio que deveria ser feito, na verdade, uma legislação para esse descarte, né? Ter alguém responsável por fazer esse descarte depois do uso, seja o próprio cliente, seja a empresa que vendeu, seja o fabricante. Eu acho que isso seria importante para impactar menos o meio ambiente. Até um esquema de troca, de repente, né, cara? Seria legal. Às vezes você vai trocar o seu material, por exemplo, você poderia entregar, é uma boa ideia, né? Você entregar o seu material que já perdeu a vida útil para a empresa, para ela reciclar, isso te daria um bônus, por exemplo, você comprar um pouco mais barato o próximo sistema para sua casa. Em vez de comprar, fazer um leasing, né? Ele percebe que ele tem algo com mais performance agora, que ele pode vir trocar e reutilizar o material. Né? Exatamente. Seria realmente algo positivo.